Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao capítulo 10, versículo 1, versículo 6 ao versículo 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça deveis dar. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos diante do nosso pastor, que cuida de nós, que nos ama, que deu a vida por nós. E aqui está mais uma prova do seu amor. Ele se compadece dessa multidão que estava cansada, abatida, e ele volta o seu olhar sobre aqueles que estão passando pelas tribulações. E ele fala para que peça trabalhadores para a messa, porque a messa é grande. Então o pedir diante de Deus é muito importante. Nós se colocarmos diante dele é mais ainda, porque como diz na primeira leitura de hoje, que está lá em Isaías capítulo 30, versículo 19 ao 21, irmãos, ela fala assim de uma graça tão grande daqueles que são fiel a Deus diante da tribulação, diante da angústia, aqueles que passam por tudo isso, na tribulação, na angústia, e continuam fiel. O que é um homem ou uma mulher fiel? É aquele que sabe onde é seu refúgio. Quando acontecer tua angústia, quando acontecer tua tribulação, tem que estar diante desse olhar. Como é que eu vou estar diante do olhar de Jesus se eu procuro outro lugar não ser a igreja de Cristo? Por isso que a igreja de Cristo é a hospedaria. Aquela hospedaria que levou, passou óleo, cuidou, falou: cuida dele aí para mim que eu volto e vou pagar. O preço que Jesus pagou, sabe, irmão, é a cruz, é a dar a vida por nós. Ele nos ama, não tem explicação do tamanho do amor de Deus por nós. Então ele cuida de nós. Mas nós temos que entender que esse olhar dele está sobre nós no nosso dia a dia, em cada momento. Mas nós temos que entender que esse olhar está sobre nós. Nós temos que pedir esse olhar sobre nós. Nós temos que se colocar sobre esse olhar e confiar nesse cuidado de Deus. O Diário Bíblico vai dizer assim para nós hoje: porque o Filho de Deus encarnou para nos resgatar, para nos revelar abertamente o amor de Deus por nós, para cuidar de suas ovelhas perdidas, para ser o nosso bom pastor e nos guiar. Jesus, cheio de compaixão, vendo o sofrimento do seu povo, de suas ovelhas amadas: ah, Senhor, volve o teu bom olhar benigno para nós, veja nossos sofrimentos e dores, fadigas e combates, cuida de nós, o teu amor é a nossa força, precisamos de ti, Jesus. Irmão, que lindo essa reflexão. Primeiro dizendo que o nosso Senhor reencarnou para nos amar, para nos cuidar, para nos dar o caminho da salvação. E ele está vivo, ele está no meio de nós. Por isso que ele deixa a igreja, deixa o sacerdote, ele deixa ali os seus apóstolos, ele dá a mesma autoridade, até maior do que ele tinha, para que eles façam o mesmo, para que cuide das suas ovelhas, para que cuide de cada um de nós. Por isso eu te convido agora, meu irmão, minha irmã, a fazer esse mover agora. Qual o meu olhar a partir da palavra? O que o texto diz para mim? Eu coloquei assim: ó Senhor, volte o teu olhar benigno sobre nós. Cuida de nós, meu Senhor Jesus. E o que o texto me leva a dizer a Deus? Que eu tenho que clamar,
que eu tenho que apresentar a minha família para Deus, que eu tenho que apresentar as minhas angústias, minhas tribulações. Eu te convido, irmão, a levantar a tua mão agora dentro da sua casa, a dizer aonde que está você, no lugar do teu trabalho, qual a tua situação. O olhar de Jesus está sobre você, ele se compadece da sua situação, mas, querido irmão, eu te peço que você se deixe que esse olhar toma conta de você agora. Entenda que essa multidão andava atrás de Jesus porque eles sabiam que Jesus estava ali a cuidar deles, como cuidou em todos os momentos. Então, estar perto do Senhor, Ele cuida de nós. Às vezes você está passando por uma angústia, por uma depressão, uma ansiedade, e você fala: o que eu vou fazer? Fica ali. Jesus está vendo, Jesus está te cuidando. Ele vai enviar alguém, Ele vai colocar a mão dele poderosa sobre você, mas tudo ao tempo de Deus, na tua fidelidade a Deus, mesmo na angústia, mesmo no sofrimento, mesmo na tribulação. Fala: Senhor, aqui está a minha casa, aqui está a minha família, aqui está eu, a minha esposa, Jesus, a minha esposa, meus filhos, cada um passando as suas tribulações, cada um passando as suas dificuldades, Jesus. Mas eu te apresento cada um neste momento, eu apresento o coração de cada um neste momento, a angústia de cada um, a determinação de cada um, mas eu te peço, Senhor, que diante do amor, diante de tudo que nós estamos passando, que o Senhor esteja olhando para nós. Cuide de nós, Jesus, cuida de cada um. Coloca a mão no teu coração, meu irmão. Acredite que Jesus está olhando para você como Ele olhou e se compadeceu daquela multidão. Está se compadecendo da tua situação. Mas eu te peço para ter um olhar de confiança. Confia no Senhor. Confia a tua vida no Senhor. Confia a tua família no Senhor. Porque hoje Ele nos apresenta o amor que Ele tem por nós, os cuidados que Ele tem por nós. Por isso, meu irmão, falei: eu sou a ovelha de Cristo, Ele está cuidando de mim, e tudo ao momento dele, essa tribulação, essa situação vai passar, e eu vou ter alegria eterna, após o sofrimento, após a tribulação. Os fiéis, diz na primeira palavra de hoje em Isaías, os fiéis gozarão da alegria. Após a tribulação, após o sofrimento, vem a alegria, meu irmão. E você confiando em Deus, você sabe que isso vai acontecer, mas tudo ao tempo certo. No momento que eu orava hoje, eu me apresentava assim uma imagem de Jesus como um oleiro, né? Cuidando, modelando aquele vaso, desde o barro ali modelando, e era cada um de nós, Ele cuidando de nós, Ele dando os caminhos certos, Ele corrigindo, mas Ele tem que estar ali nas mãos dEle, tem que estar no olhar dEle. Nós não podemos deixar fugir do olhar de Jesus. Que jeito que eu fujo do olhar de Jesus? Quando eu procuro outro lugar, quando eu procuro qualquer outra situação, a não ser a igreja de Cristo, a não ser a Santa Missa, a não ser a palavra de Deus, a não ser a presença dEle, eu estou fugindo do olhar de Deus. Mas aquele que caminha como essa multidão pertinho de Jesus, Ele vai cuidar de você. É isso que o Senhor me colocava. E com o meu olhar a partir da palavra: ó Senhor, cuida de mim. O Senhor é o meu pastor. Fala mais uma vez: ó meu Deus, ó meu Jesus, cuida de mim. Porque o Senhor é o meu pastor. Cuida de mim, Jesus. E creia nesta palavra, meu irmão. Ele está cuidando de você, minha irmã. Ele está te amando. É tudo ao tempo certo. Confia no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado